Olá a todos e todas, Marco Antônio aqui com vocês novamente. Na última aula, a gente tinha parado e visto como usar o ggplot2, na verdade foi uma introdução teórica sobre ele, e anteriormente a gente tinha parado e visto também o histograma, né? Só que um histograma bem básico, né? Gerado diretamente com o ggplot2 ali, só o geão do histograma. Agora a gente vai dar uma configurada melhor, vai trabalhar cores, essas coisas nesses gráficos, fazer facetas também. Bom, para começar a gente vai usar aquela mesma base de dados, tá? Então eu vou só carregar aqui algumas bibliotecas, WixL, dplyr, ggplot2, ggthemes, para estender os temas. Vou ler aqui a minha base de dados lidas. É sempre importante a gente estar acompanhando aqui no console o que está acontecendo. Ó. Vejam que não deu nenhuma mensagem de erro. Foi carregada aqui as 1500 observações, são 3 variáveis. Se eu clicar na 7 ele me mostra aqui. Lembrando que elas estão codificadas. A gente vai transformar elas então. Esse vetor aqui ó, contém a religião, a raça. E agora aqui, usando o dplyr, né, vou usar a função mutate para transformar a variável religião em fator. Né, e falar que os labels religião eles são esses daqui que eu tinha feito o vetor anteriormente. E a mesma coisa para a raça. Esse aqui agora eu apresento para vocês uma forma da gente colocar em ordem esses vetores, tá? Esses fatores aqui. Então aqui eu vou calcular a frequência de cada um dos elementos da religião. E daí agora eu posso pedir aqui, ó, se eu olhar aqui ele vai ver que você tem duas colunas, né? Uma com o nome religião, level e outra com os dados de contagem. Mas eu quero visualizar ele, então vou selecionar, Ctrl Enter, ele vai me mostrar aqui ó, no meu console. Né? Poderia clicar aqui nele também e ele vai abrir aqui para mim. Né? Então aqui, abrir a tabelinha de frequência. Protestante tem 241 ocorrências, matriz afro-brasileira 242 e não declarado 275. Então, se você observar, ele colocou numa ordem crescente para mim. Tá? Mas o que eu quero fazer? Agora eu quero falar que esses fatores, religião, eles vão seguir como ordem a frequência. Né? O mais frequente primeiro, depois os demais na sequência. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó, usando o dplyr novamente, usando a função mutate, a mesma religião que eu estou fazendo como fator, e vou passar a religião novamente, e os níveis vão ser dados exatamente aqui ó, pela frequência religião. Tá? Então é isso que eu estou fazendo. Pronto, então agora ele já tem níveis. Tá? Observe que aqui antigamente eu não tinha colocado os níveis né, para formatar. Mas se a gente olhar aqui agora, eles têm níveis. Gráfico de barra a gente gerou nas outras aulas. Né? O que nos interessa aqui agora é o gráfico de frequência. Para fazer ele bem básico, né, vou chamar aqui o ggplot, vou passar o data frame, que é esse aqui que a gente foi formatando até agora. Vou usar como geom o histograma, né, o aspecto estético, eu vou usar a idade. Tá? Então, para fazer o histograma, eu preciso de dados que sejam contínuos. Já vou formatar aqui o título, né, vou chamar histograma das idades. O YLab eu vou deixar ele em branco, né, porque se eu estou falando que é um histograma de idades, o eixo X só pode ter idades. Né. O eixo Y aqui eu estou chamando de frequência absoluta, né, que é aquele dado de contagem. E o tema que eu estou usando um tema aqui que é o tema clean. Vamos executar aqui e ver qual que é o gráfico que ele gera para a gente. Ele dá uma mensagenzinha aqui de alerta, né, falando assim, o StatBin, né, usou o bins igual a 30, para obter o melhor para obter o melhor bins, use o bin width, né, mas a gente não quer mexer com isso agora, né. Vou dar o zoom aqui para a gente verificar a imagem, então ficou aqui, ó, histograma das idades, né, aqui no eixo X eu tenho as idades, aqui eu tenho a frequência absoluta, tá? Então é a contagem de quantas ocorrências eu tenho. Então aqui superior a 45, me parece aqui que é um valor, deve estar aqui perto do 45, alguma coisa assim. Tá? Mas ainda está um gráfico bem básico. Né? Se eu quiser trocar esses bins, né, eu posso usar, por exemplo, aqui, ó, essa formulazinha aqui é a formulazinha de Sturgers, né? Na verdade até aqui, né? E depois a posição 1 aqui é que vai dar o Sturgers para mim, né? Então aqui eu consigo calcular de acordo com o Sturgers. Vamos ver aqui o que ele faz. Ele diminuiu o número de
de colunas, né? Ele enlargueceu aqui ó, a largura da minha coluna, né? Então aí fez a contagem aqui novamente, tá? Então é isso que eu posso fazer. Aqui eu poderia colocar um número fixo, né? Que é o que eu faço aqui, por exemplo. Então observe que aqui a única coisa que eu mudei aqui foi o bins. Não, tá. Aqui eu troco também a função do y, né? Porque o do y aqui, como eu não declarei nada, ele está fazendo contagem. Agora, se eu pedir a densidade, ele vai calcular a densidade tipo, como se fosse uma frequência. Como se fosse uma frequência, não é uma frequência, né? Só que em vez de ser a frequência absoluta, né, ele me dá a densidade estimada naquele ponto. Então vamos fazer aqui. A gente vai ver que ele vai diminuir bem o valor, vai dar um decimal. Né? Então aqui, ó, um decimal foi sinalizado, 0.04, né? É uma frequência esperada, né? Uma frequência relativa aqui. Né? É claro que isso aqui eu tenho que fazer algumas continhas, que o que importa para mim aqui é essa área, né? Sob essa coluna, tá? Para eu poder achar a frequência relativa aqui então, tá? Outras formas e outras coisas que eu posso fazer, né? Eu posso criar facetas, né? Essas facetas aqui eu uso a função FacetGrid e aí eu crio o mesmo histograma, né? Eu crio os mesmos gráficos, não o mesmo histograma, não, os mesmos gráficos e utilizo uma variável para dividir, né? Como assim? Vamos rodar que a gente vai verificar, né? Por enquanto até aqui, ó, eu tinha feito histogramas para a idade geral, né? Agora aqui não. Aqui, ó, é a mesma coisa, só aumentei o FacetGrid. O que ele fez aqui para mim, ó? Ele criou umas facetas ou faces de visualização, né? Então aqui, ó, nessa coluna aqui está o protestante. E aqui eu tenho a frequência absoluta dos protestantes. A matriz afro-brasileira está aqui também. Tá? E aqui é a frequência para cada um. Então esse gráfico é interessante aqui que eu consigo colocar todo mundo numa mesma escala e comparar. Então eu posso observar aqui ó, que o católico, né, o que tem maior frequência de todos de ocorrência aqui, ó, é o que está lá nos 45, né, anos mais ou menos. Então aqui a frequência de ocorrência dele é superior a 20, quase 25. Né? E aí eu consigo fazer essas observações e comparar lado a lado. Eu poderia fazer, em vez de colocar a religião para fazer a faceta, a raça. Né? Então ficaria um pouquinho diferente. Ó, eu estou usando idade, agora eu vou fazer para a raça. Ele vai aparecer aqui. Então aqui é a mesma coisa. Tá? Frequência absoluta das idades, só que agora eu tenho a separação por raça. Né? Observe aqui então que eu tenho uma falha aqui, por exemplo. Eu já consigo fazer algumas visualizações. A outra coisa que eu posso fazer, na verdade, é considerar os dois fatores. Então é como se eu estivesse criando subgrupos, né? Raça, religião, que é o que eu estou pedindo aqui no FastGrid. Se eu executar ele aqui, ele vai continuar me dando essa mensagem de alerta aqui sempre. Tá? Ele demora um pouquinho, né? Porque agora afinal são 36 gráficos, né? Porque são 6 níveis e vai cruzar os 6 níveis. E aí aqui agora eu consigo fazer a visualização, né, da frequência, considerando tanto a religião quanto a raça. Então aqui o protestante branco, a frequência de idade deles é essa aqui, né? O histograma de idade é esse aqui. O branco, matriz afro-brasileira, é esse aqui, por aí vai. Tá? Então eu tenho aqui 36 gráficos gerados a partir de uma única linha de código ali que eu alterei. Então esse aqui é o básico que a gente tem também para poder criar histogramas. Né? Claro que a gente poderia começar a pensar aqui também em modificar essas cores. Né? Às vezes eu não quero aparecer nessa forma de faceta aqui, né? mas eu quero fazer com que apareçam lado a lado. Né? Então pegar aqui, em vez de daqui estar aparecendo o geral, eu quero que apareça aqui sobrepondo um ao outro por raça. Né? Então eu consigo fazer isso também. Né? Claro que você vai ter que escolher o seu gráfico de acordo com a sua necessidade, seus interesses, para onde você vai mandar, dependendo de onde eles vão ter alguma exigência diferente. Tá? Mas por enquanto é isso. Vocês agora têm bastante material para poder explorar. Esse é então o nosso histograma que foi trabalhado um pouquinho mais.